Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos aí preparados para mais uma aula de Direito Civil. Vamos retomar do ponto onde paramos na última sexta-feira, na última aula. Estudávamos os efeitos gerados pela posse, mais especificamente o principal efeito gerado pela posse, que é a chamada proteção possessória. À medida em que o ordenamento jurídico reconhece a posse autônoma como interesse juridicamente protegido, confere ao titular instrumentos de defesa contra lesões eventualmente perpetradas por terceiros. O possuidor tem à sua disposição duas formas de proteção possessória, duas formas de defender a sua posse. Excepcionalmente, por meio do emprego de autotutela, através da legítima defesa e do desforço imediato, que nós estudamos anteriormente, e também por meio do ajuizamento de ações possessórias, de interditos possessórios. Nesse caso, o possuidor vítima da lesão recorre ao poder judiciário, poder estranho ao conflito, solicitando que o juiz resolva o conflito possessório, entregando-lhe a devida proteção contra uma ação injusta praticada por um terceiro. Bem, vocês sabem, nós já comentamos anteriormente de passagem, nós temos três espécies de lesão à posse de alguém. As lesões à posse são classificadas pelo Código Civil em três tipos: ameaça, turbação e esbulho. A ameaça é a mais leve das lesões que a posse de alguém pode sofrer. Aliás, na ameaça, não se chega a ter uma lesão consumada à posse da vítima. Existe fundado receio por parte do possuidor de que sua posse está em risco, em virtude de comportamento de terceiros. Então imaginem a situação: o cidadão tem lá um sítio no interior do estado, e na área em que se situa o sítio, um grupo de agricultores do movimento Sem Terra vem se aproximando, vem promovendo acampamentos até o ponto em que eles chegam à frente do sítio titularizado pelo possuidor. Ali montam um acampamento, o que por si só já gera um certo receio no possuidor, mas não um receio capaz de produzir uma ameaça. Acontece que, com o passar dos dias, cada vez mais e mais pessoas vão se juntando àquele acampamento. O possuidor percebe que algumas daquelas pessoas estão portando armas de fogo. Mais tarde, alguns dias depois, ele nota que aquelas pessoas estão organizadas e que estão cantando, bradando palavras de ordem no sentido de invadir o seu sítio. Essa situação concreta, essa movimentação na frente da área possuída por pessoas em grupo, armadas e bradando gritos de invasão, faz com que o possuidor tenha elementos objetivos concretos para temer que aquela invasão se consume e a posse dele seja
inevitavelmente atingida. Aqui nós estamos com uma ameaça muito bem caracterizada. Diante dessa situação, o ordenamento jurídico permite, entrega ao possuidor um instrumento de defesa, uma ação possessória específica destinada a combater esse tipo de lesão, o chamado interdito proibitório. Agora, há situações em que a ameaça se concretiza, em que aquele temor de que algo mais sério aconteça efetivamente se mostra verdadeiro. Vamos imaginar que essas pessoas que inicialmente acamparam armadas e ameaçando promover a invasão do imóvel, de um dia para o outro, acabem resolvendo iniciar essa invasão. Parte do grupo move-se e passa a exercer poder sobre uma área determinada do sítio pertencente, do sítio do possuidor. Eles passam a ocupar a parte onde fica o estábulo, o galinheiro e uma pequena edícula. Aqui nós já temos uma lesão de grau 2, que seria a chamada turbação. O possuidor ainda resiste, ele ainda não foi desapossado do sítio. Porém, ele tem parte da sua área, parte do seu imóvel ocupado por pessoas estranhas que ele não deseja a presença. Então, ele está tendo a sua posse sobre o sítio perturbada, molestada por esse grupo de pessoas que, sem a sua permissão, está ocupando uma parte significativa do imóvel. Aqui nós temos a chamada turbação. Agora, se esse grupo, ao invés de se limitar a ficar ocupando lá uma parte específica do sítio, resolve se apoderar do todo e expulsar o possuidor dali, nós já teremos configurado o esbulho. O sujeito é completamente privado do poder que até então exercia sobre a coisa. Então, percebam a gradação dessas lesões. Ameaça, uma pré-lesão, turbação, uma lesão iniciada, porém não concluída por completo, e a turbação, a lesão máxima que alguém pode experimentar a sua posse. Lesão que culmina com a perda completa do poder que o possuidor exercia sobre o bem. Para cada um desses tipos de lesão, a lei prevê uma ação possessória específica. Então, para combater uma simples ameaça à posse, a lei confere ao possuidor uma ação possessória denominada interdito proibitório. Por meio do ajuizamento dessa ação, o possuidor requererá ao Estado juiz que expeça um comando inibitório em face dos ofensores. Uma decisão no sentido de que eles se abstenham de prosseguir
com aquela invasão que aparentemente se avizinha, inclusive sob pena de incidirem em alguma sanção de ordem pecuniária, fora a responsabilidade penal por uma eventual prática de esbulho, de crime de esbulho possessório. Se a lesão já evoluiu para o grau 2, às vezes ela já se inicia no grau 2, né? Não existe essa ameaça. De repente o sujeito já tem lá a sua posse perturbada pela conduta de alguém ou de algumas pessoas. Não existiu essa fase preliminar. De repente, quando o cara percebeu, já havia um grupo lá ocupando parte da fazenda dele, o privando do acesso a determinados equipamentos da fazenda dele. Isso já configura turbação. Para o combate às turbações, a ação possessória adequada é a ação de manutenção de posse. Nessa ação, o possuidor vítima solicitará ao Estado que o mantenha no exercício da posse do bem, afastando a perturbação que a conduta dos ofensores vem gerando ao pleno exercício da posse. Então, o juiz irá determinar, nesse nosso exemplo concreto, que os invasores sejam retirados daquela parte do imóvel da vítima, autora da ação, que está sofrendo restrição, que está sendo ocupada indevidamente sem a sua permissão. O grau 3, a lesão máxima, configura o esbulho, quando o possuidor vítima, em função da ação ilícita praticada pelos ofensores, acaba perdendo por completo a posse exercida sobre a coisa. O sujeito é expulso da fazenda por aquele grupo de manifestantes e se vê completamente impedido de exercer a conduta de dono sobre o bem. Para o esbulho, a medida possessória, o interdito possessório, a ação possessória adequada é a chamada reintegração de posse. O sujeito vítima, o possuidor vítima, solicitará ao Estado juiz que determine o seu reingresso na coisa, que decida pela retomada do bem cuja posse foi injustamente privada. Então notem, para cada tipo de lesão, da mais leve à mais grave, existe uma ação possessória adequada ao seu combate. Ameaça, interdito proibitório. Turbação, manutenção de posse. Esbulho, reintegração de posse. Essas ações possessórias qualificam-se, como nós vimos há cerca de 2 aulas, em ações de força nova e ações de força velha. Quando a vítima da ameaça, da turbação ou do esbulho propõe a respectiva ação adequada, interdito, manutenção ou reintegração, dentro de ano e dia
da lesão, a ação se qualificará como de força nova e tramitará sob rito especial. Rito especial este previsto entre os artigos 554 e 568 do CPC. Agora, se a vítima da lesão, seja uma ameaça, uma turbação ou um esbulho, demorar mais de ano e dia para propor a respectiva ação a fim de se defender da conduta dos ofensores, essa ação, seja interdito proibitório, manutenção ou reintegração de posse, será considerada de força velha e tramitará sob o rito comum. A vantagem das ações de força nova que seguem o rito especial é permitir à vítima autora da ação uma recuperação ou proteção da coisa mais rápida e efetiva. As ações possessórias de força nova se caracterizam por terem uma fase postulatória em que o autor tem maiores chances de obter uma proteção liminar, uma decisão, uma tutela provisória mais efetiva, com a dispensa da prova de periculo in mora. Vou tentar ser mais claro. Vocês já devem ter estudado as tutelas provisórias do Código de Processo Civil. Nós temos tutelas provisórias de natureza acautelatória e de natureza antecipatória, que são deferidas com base na urgência ou na evidência. Tutelas provisórias, de modo geral, sejam acautelatórias ou antecipatórias, demandam para o seu deferimento a comprovação por aquele que as reclama de dois requisitos: plausibilidade do direito e risco de dano ou prejuízos irreparáveis. Os chamados fumus boni iuris e periculo in mora. Então, no processo civil tradicional, no processo civil comum, para que alguém consiga um provimento jurisdicional de natureza liminar, acautelatório ou antecipatório, deverá, como regra, demonstrar ao juiz que possui fumus boni iuris e que está presente o periculo in mora. Nas ações de força nova, vocês verão, basta para a obtenção dessa proteção liminar, basta para que o juiz entregue uma tutela jurisdicional provisória que o autor demonstre o fumus boni iuris. Dispensa-se a prova do periculo in mora. Se a ação foi proposta dentro de ano e dia da lesão praticada contra a posse, seja ameaça, turbação ou esbulho,
o juiz se contentará com a prova do fumus boniuris para deferir a proteção liminar a quem solicita, ao autor da ação. O periculum in mora, nesses casos, é presumido pelo fato da ação haver sido ajuizada dentro de ano e dia da lesão à posse do autor. Então, bastará ao autor provar que exercia a posse anteriormente sobre a coisa e que essa posse foi ameaçada, turbada ou esbulhada dentro de ano e dia, no ano e dia que antecedeu a propositura da ação. Temos aí uma ação de força nova e o juiz, verificando que ele exercia a posse e que o esbulho ocorreu a menos de ano e dia, deferirá a liminar, protegendo o autor. Se a ação for de força velha, ou seja, se a vítima da lesão houver demorado mais de ano e dia para promover a demanda, evidentemente que o periculum in mora, que agora não mais terá sua prova dispensada, não se fará mais presente. Aquele que demora mais de ano e dia para propor uma ação a fim de proteger um interesse seu violado, evidentemente não tem urgência em obter o provimento. Evidentemente não tem pressa. Se tivesse pressa, se fosse urgente, se houvesse um risco de dano irreparável caso a proteção não fosse concedida de plano, certamente esse cidadão teria se socorrido do Poder Judiciário antes. Não teria esperado mais de ano e dia para ingressar com a respectiva demanda. Percebe? Então, o que nós podemos extrair disso que eu falei até agora? A lei extremamente benevolente com a vítima de uma lesão à posse. Ela permite que a vítima demore ano e dia, ou melhor, demore 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 11 meses para ingressar com a ação, presumindo periculum in mora em favor dela. Vejam, fosse uma ação tradicional, não existissem as ações de força nova, um sujeito que tem a sua posse lesada e demora 6 meses para ingressar com uma ação buscando proteção do Estado, pode ser considerado, essa situação pode ser considerada como uma situação de urgência, uma situação que demande uma proteção imediata. Existe risco de dano irreparável, de difícil reparação? Bom, mas se o autor demora 6 meses para propor a ação, aparentemente ele não tem pressa, concorda? Mas no caso da possessória, para tornar mais efetiva a proteção do possuidor vítima, o legislador faz presumir o periculum in mora se a ação for manejada até ano e dia da lesão. Vejam que proteção efetiva o legislador confere ao possuidor vítima. Apenas se a ação for manejada depois de ano e dia é que não haverá possibilidade de concessão da liminar. Porque se for proposta antes desse prazo, basta demonstração de que tinha a posse anterior e que ela foi lesada a menos de ano e dia para o sujeito conseguir a liminar. O juiz obrigatoriamente deferirá a liminar nesses casos. Então, é uma proteção muito efetiva aquela
que o Estado oferece quando o possuidor vítima promove uma ação possessória de força nova. Ok? Esse é o primeiro ponto importante a ser fixado. No próximo vídeo nós prosseguimos.